A partir daí, portanto, o senhor envolveu-se também num grande movimento aqui na comunidade portuguesa, que foi o querer-se trazer para aqui a rádio e televisão portuguesa para o Canadá. Bom, isso tem também uma história muito grande e acho que o meu amigo sabe muito bem dessa história. Eu sei, mas aqui os nossos amigos do Vídeo Silva e do Vinícius Correia, eles não sabem. Bom, mas acontece o seguinte, pronto, eu fui chamado, ok, eu vou começar do princípio, porque a RTP andou aqui 5 anos a meter requerimentos e nunca mais era aprovado essa lei, ou seja, esse alvará para que nós pudéssemos ter aqui a RTP. Ora bem, o que acontece é que muita gente talvez não saiba, é que as inscrições estavam a ser mal feitas. Nessa altura, porque arranjava-se um sheet de papel, não é? Assinava-se ali 10, 15, 20 assinaturas e só valia um voto. Portanto, esse foi logo o programa que eu vi logo a saber e que não podia ser assim. Tinha de ser cada papel, cada sheet, era a sua assinatura, a sua identificação da pessoa, a sua morada e o seu número de telefone. Pronto, isso aí valia um voto. Era um voto. E foi aí que a gente começou, e então vieram ter comigo, a Suzy Soares veio ter comigo e disse: Soares, você não se importa de ajudar a gente a ter aqui a RTP? Por que não? Porque nessa altura havia a SIC, mas a RTP não queria se juntar à SIC. E aí está certo, não é? E quanto mais televisões houvesse aqui para nós, melhor qualidade havia. Portanto, foi esse o trabalho de adquirir em 2 meses e meio de trabalho. Conseguiu 30 e tal mil assinaturas? Eu sou daquelas que, como o Mico sabe, você, que estivemos ali muitas vezes até às 2 e 3 horas da manhã a ver no livro dos correios, as moradas certas e o código como deve ser, porque alguns nem código tinha e isso não podia ir para lá porque já não contava, tinha que ir como deve ser, o número da porta, a direção da rua, o código, tudo isso, e isso levou muito, porque às vezes a gente através da direção é que veio descobrir onde é que era o código e essa coisa toda. Isso eu dombrei depois, pegar-me naquilo e fomos a hora. Levar à volta, foram umas caixas. Foram entregar à CRTC. Fomos entregar à CRTC e fomos entregar aos advogados da Rojas. E aí depois soubemos umas coisas que nós ficamos admirados, mas tudo passou e o que acontece é que foi aprovado, ainda bem, porque hoje eu acho que nós já temos uma certa idade e há muita gente que trabalhou aqui, tem o direito de ter em casa um bocadinho de Portugal em casa. E hoje temos as notícias de hora a hora não é bem assim, mas temos à noite, temos notícias do continente, dos Açores, da Madeira, portanto temos uma visão mais do que é que se passa lá do outro lado. Eu acho muito bem. Mas também isso foi uma razão para que se criassem inimizades, mas isso não interessa. Agora, o que eu gostei... Mas de maneira. Agora, com todo esse ativismo, com todo esse associativismo da sua parte, o senhor continua a ser uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa com uma grande atividade que, enfim, muita gente gostaria de ter. Como é que o senhor tem esta ideia, esta feliz ideia de criar um museu que chama Real Canadian Portuguese Historical Museum? Ora bem, isto aqui já era uma ideia que eu já tinha, já de princípio, que eu fiz uma exposição sobre o livro, quando estava no Fecho Português, e fiz algumas coisas, iniciativas. Por acaso, foi até uma exposição muito bonita, em que todas as pessoas gabaram a exposição que a gente tinha feito do livro. Acontece que eu queria montar isto no livro, montámos também uma biblioteca que o Fecho Português tinha, lá, eu sou também ombreiro disso, e o que acontece, eu queria lá montar este já nascido museu, mas algumas pessoas disseram que era muita sarradura para a cabeça deles, mas pronto, o que é que eu vou fazer? Eles não acompanhavam o progresso. E então, o que interessava era fazer um museu, que era aquilo o meu sonho, que é a representação de todos. Não interessa onde a gente nasceu, de onde é que vem, de onde é que não vem. Seja da aldeia, seja de onde é que for. Uns têm a sorte de nascer, porque os pais emigraram, como outros vieram aqui para o Canadá, nasceram em vários lados, outros nasceram mais mais para o mato. Não interessa. O que interessa é que a nossa cultura manda desde o Minho até Macau. Isso é todos por onde nós andamos e toda a gente não pode tirar a nossa história. Quem quiser tem que saber a verdade e a nossa história é muito bonita, não está dentro de certas determinadas pessoas, ou seja, que mesmo até
portugueses e canadianos, porque vieram para aqui, não acompanharam, não evoluíram, e os filhos praticamente, por vezes até nem sabem. Muitos deles, porque eu sei que quando vão ir para o norte, têm que trabalhar, têm que pagar a casa, porque a gente chega aqui com a mãozinha, com uma malinha na mão, e temos que fazer alguma coisa pela vida. Mas depois os filhos mais tarde são crescidos na parte canadiana, e foi aí, quando eu estava na escola, que eu fazia, às vezes, de Pai Natal e fazia festas, é que eu vi que as crianças gostavam. E então foi aí que eu comecei a me entusiasmar, hein, pelos miúdos e a fazer coisas sobre Portugal, e então as professoras pediam, porque nessa altura não havia materiais. E então, quando a gente fazia ali uma exposição, eu acompanhei toda a evolução da escola, porque eu fui também me envolver na parte da escola, e então o que acontece... Já agora, qual a escola? Porque naquela altura não sei exatamente quantas tinham por aqui. Ora bem, nessa altura era o First Portuguese, era a escola oficial, pelo governo português, que era oficial. Portanto, quando se refere às escolas, refere-se à escola portuguesa? Sim. Refiro-me à escola do First Portuguese, tinha à volta, nessa altura, de 600 e tal alunos, e espalhado por várias partes de Toronto, por secções. Portanto, era aí que entrava. E depois era, ao sábado, que se fazia ali os eventos e que os miúdos tinham ali a parte da juventude, que alguns hoje passam e lembram-se daqueles tempos que a gente fez lá, coisas muito bem com a juventude. Eles fizeram ali trabalhos magníficos. Hoje uns são engenheiros, outros são doutores, mas lembram-se de quando eram miúdos, daquilo que se fez ali no First Portuguese. Agora, o senhor já vem há muito tempo a colecionar, portanto, eu não posso realmente mencionar aqui, o senhor é que seria capaz, mas precisaríamos de rolos e mais rolos de filme. Portanto, o senhor inicialmente começou a guardar, portanto, os objetos que hoje estão aqui, talvez outros mais que foram aparecendo, portanto, numa sala que lhes foi cedida pela família do arquiteto Rodrigues, não foi assim? Isto começou, quer dizer, antes disso, antes do Vítor Rodrigues, foi um engenheiro que era alderman, que eu ajudei também na parte política a nível de Câmara, Governo da Província e Governo Federal. Eu ajudei sempre nas campanhas, a bater à porta e então tomei alguns conhecimentos. E aí eu lembro no Massa Fragonça, lá embaixo, que havia um armazém e esse armazém foi cedido a nós. E foi aí que começou com o museu. Ora bem, o que acontece, eu já era colecionador de jornais e comprava jornais, eu chegava a gastar 20, 30 dólares por semana em jornais e revistas. E a minha preocupação era depois arquivar, rasgava aquilo e entrava depois em falhas, que era escritores, era poetas, era sobre a parte do norte, era sobre os Açores, sobre a Madeira, ainda tenho assim. E então juntei, e por ao fim, o Tomás e o filho do Tomás, as sobras davam-me a mim. E então eu acabava por cortar artigos de jornais, de revistas, e foi assim que eu fui começando a ter gosto e ter aquilo que eu gostava de ter, que era a história. Então comprei muitas coleções que vieram no meio dos jornais, e então eu não podia perder aqueles todos os jornais ao fim de semana, não trazia aquelas coleções. E tenho aí muita coleção, que hoje é difícil apanhá-las, mas eu, como fazia coleção, eu gastei muito dinheiro em jornais, e foi ali que eu comecei então a desenvolver-se, bem, a comunidade vai precisar de um museu. E ninguém se ligava à história nossa, então lembrei-me de começar a juntar e começar a fazer exposições. Então comecei a bater à porta de uns pintores, outros faziam isto, outros eram escultores. Um deles é o saudoso Hildebrand Silva, que o senhor tem aqui vários trabalhos dele. Sim, eu conheci o Sr. Hildebrand quando cá chegou, e ele era que fazia os cartazes para o First Portuguese, que a minha responsabilidade era a comunidade dos anúncios no Lampor Sério, estava a carregar a mim. E então eu dava-lhe o trabalho a ele conheci o filho dele, e então é aí que eu comecei também a aprender. O filho que está a falar no Líger, que também é pintor, não é? Sim, o Líger também é pintor e é o que faz os reclames a quase para toda a nossa comunidade. O filho dele tem ajudado muito, e ele também. Tenho aqui várias pinturas do Sr. Hildebrand Silva, que merece a pena. Tenho aqui as 7 maravilhas sobre os descobrimentos, a pessoas que foram os ombreiros dos nossos descobrimentos, que estão aqui dentro do museu.
O senhor tem aqui as fotografias de toda, portanto, os reis que constituíram a nossa dinastia também estão aqui, e eu sei que o senhor, portanto, em conversa consigo, sei que o senhor que ia a Portugal, porque sempre que vai, ou que ia e que vai, e há de continuar a ir a Portugal, comprava com o seu próprio dinheiro muitos objetos que estão aqui. E um deles, portanto, que era muito difícil obter essa dinastia, porque se fosse a comprar as próprias fotografias era uma fortuna, portanto o senhor acabava... Como é que fazia isso? Como é que o senhor conseguiu, vá lá, fazer cópias de tudo isso e ampliá-las, que elas parecem-se perfeitas, não há defeitos? Ora bem, eu quando lá fui à feira comprar, ou seja, em Lisboa, há sempre uma feira, que é a Feira da Ladra, e aí é que a gente consegue, eu até tenho aqui uma chave que eu chamo de um portão de uma dinastia que ainda está gravada as 5 quinas nessa chave. Mais tarde o senhor vai filmar essa chave, que é merecedora disso. Custou-me 2 contos de reis nessa altura. Mas eu dei de boa vontade, que é fora do normal. Eu não sei agora de que palácio é que aquilo que pertenceu. Mas pronto, estava lá e eu arranjei aquela chave. E o que acontece é que eu então, quando comecei-me a perceber que as fotografias sobre a nossa história, dos nossos reis, eram caríssimas. Então, nessa altura, saiu umas coleções de calendários de algibeira, que tenho uma quantidade delas em casa. E então fiz coleção também desses calendários. Então, cheguei aqui, fiz fotocópias, aquilo perde qualidade. E então, falando com o Sr. Librando, ele aconselhou-me a comprar uns lápis especiais. Então eu consegui puxar e reaver outra vez a fotografia ao normal, em que hoje estão ali e ninguém nota que aquilo tem a sua pintura por trás de uns lápis especiais, que aquilo ficou impecável. E foi assim que eu consegui ter a nossa dinastia toda. Para além disso, o senhor tem também a história da velha Lisboa, que está aqui também. Quer dizer, nós não temos tempo para falar de tudo, mas depois no vídeo vão aparecer as imagens, mas eu gostaria que me dissesse portanto, o senhor está aqui nestas dependências relativamente há pouco tempo. Qual é o número de visitas? Quais são as visitas que mais têm marcado a sua presença aqui neste museu? Ora bem, este museu tem feito o seguinte: estamos um bocadinho longe da nossa comunidade, de Toronto, estamos aqui em Tóbico, e por vezes muita gente não tem tido a oportunidade de vir aqui, porque é o seguinte: isto foi criado praticamente para a comunidade, mas quem tem sido visitado mais é pelas escolas, ou seja, pelas professoras, trazem aqui, elas às vezes falam-me e pedem um tema e eu então tento modificar aqui o mais possível, porque é o seguinte: tem havido grandes exposições no consulado que eu tenho acompanhado, mas as crianças, como sabem, é difícil à hora que é irem ao consulado. Então, aqui, em qualquer altura, eles marcam, eu venho aqui, as portas estão abertas e durante a semana as pessoas telefonam. Eu tenho um horário que a pessoa telefona para aquele número e até eu venho aqui, porque é difícil, à distância que nós estamos, isto onde a gente está é ouro em Toronto, não se consegue arranjar. E se nós estamos aqui, podemos agradecer ao Sobelas, porque eles cederam-nos estas 2 salas, completamente impecáveis. Está como novo. Portanto, vamos dizer que o nome completo é conhecido por Tony Bellas e é o proprietário da Firma Industries. Sim, senhor. É aqui dentro do armazém que ele fez aqui um espaço dedicado ao museu e é aqui que ele tem aberto as portas à comunidade e de volta e meia temos aqui visitas que vêm de Portugal e que não deixam de ter surpreendido o que encontrou aqui dentro. É uma distância que a gente está a 4.000 km e vir aqui encontrar livros. Tenho aqui à volta de 4.000 livros, que é uma coisa que é importante. Tenho aqui jornais antigos e com o Correio Português, todo o espólio do Correio Português foi dado aqui ao museu. Podemos fazer aqui um livro ou um filme sobre a história da comunidade, porque há aqui material, há aqui uma fonte de informação muito importante em que eu alerto aqui a comunidade a desenvolver isto mais, porque costuma-se a dizer, agora sou eu que costumo a dizer, isto é muito grande porque tem aqui muita informação e tem aqui campos para toda a gente trabalhar e procurar aquilo que deseja ter. Agora, para terminar, qual é a hora de abertura? O senhor está aqui aberto todos os dias ou como é que isto funciona em relação às visitas? Quer dizer, geralmente eu venho aqui quase todos os dias, mas ultimamente eu tive problemas de família e que isto foi um bocadinho aqui separado, mas estou a voltar outra vez, então escolhi a quarta-feira
por apontamento e tenho ao sábado também por apontamento. Quando há apontamentos, pois eu venho aqui, abro a porta. Outras vezes estou aqui, há pessoas que passam, mas para nós, não há dúvida nenhuma que precisávamos de ter aqui mais pessoas a envolver, então quanto mais pessoas estiver aqui, melhor é. Estamos agora a preparar para estar na internet, porque há aqui um espólio muito grande para dar a conhecer na internet, que aí talvez a própria juventude nova vá se interessar pela nossa história. E nós vamos ter o cuidado de deixar aqui neste vídeo, portanto, o número de telefone e, se possível, o horário de abertura, os contactos que as pessoas devem fazer para visitar o museu. E em nome do videosilva.com, da Venus Creations e de todos aqueles que visitam estes sites, nós agradecemos o seu apego à comunidade, o seu sacrifício, porque tem sido um sacrifício enorme, e o seu dinamismo, e muito obrigado por isso tudo, e o seu nome ficará certamente marcado na história da comunidade portuguesa aqui de Toronto. Obrigado, tenho eu a pedir desculpa a vocês, é um incómodo que eu dei, porque os senhores também estão aqui há várias horas, que isto é assim, mesmo o senhor acabou por assistir a mais uma oferta aqui de uma companhia, e há mais pessoas aqui, mas eu agora aqui eu vou chamar um bocadinho de atenção, não só, quer dizer, à comunidade, como também agradecer a vossa gentil visita aqui ao museu, e os senhores acabaram por ver, mas há uma coisa, o sonho ainda não está acabado. O sonho acaba quando eu tiver aqui uma estátua que identifique aqui os primeiros portugueses que vieram para o Canadá. Aqui sim. E nós vamos identificar isso, porque vamos voltar aqui para conversarmos com mais tempo. Aqui do Real Canadian Portuguese Historical Museum, Avelino Teixeira.